Este cara está no meio de uma luta com o chefe supremo que aparece no final do tutorial, um chefe conhecido por ser impossível de derrotar. Essa garota demônio nem o vê como uma ameaça. Ela brinca com ele como se ele não fosse nada. Então ela usa sua habilidade suprema, 10 passos. Um golpe fatal, ninguém jamais sobreviveu a ela. Mas no último instante, nosso protagonista a surpreende bloqueando o golpe final e em seguida ativa sua habilidade de ladrão, roubando-lhe a habilidade suprema. Enquanto ela ainda está atordoada pela perda de seu poder, ele aparece repentinamente atrás dela, ativa Olho da Morte, localiza seu ponto fraco e usa sua habilidade suprema recém-roubada para finalizá-la com um único golpe, causando 9.999 de dano em um só acerto. Há poucos dias, Zhao Yi era um estudante comum em uma escola de despertadores, mas tudo mudou durante a cerimônia de despertar, quando ele obteve a rara classe de ladrão, juntamente com 3 habilidades especiais. Olho da Morte, que lhe permite ver a fraqueza de um inimigo e causar dano dobrado. Mão de Deus, que lhe permite roubar os itens, habilidades e atributos de um alvo. Mestre de Armas, uma habilidade passiva que lhe permite usar qualquer arma sem restrições. E essa última acaba sendo incrivelmente útil, pois Zhao Yi treinou a vida toda com uma espada de 2 mãos. Mais tarde, nosso herói escolhe a Estrela da Morte como seu apelido, e como os ladrões usam máscaras no jogo, ele decide usar seu próprio rosto como foto de perfil. O sistema então pede que ele escolha uma arma, e nosso herói, empolgado, escolhe a espada de 2 mãos, com a qual sempre sonhou. Com a escolha da arma concluída, o sistema mostra que ele está pronto para começar seu teste. Após uma contagem regressiva, Zhao Yi entra no jogo. Ele se vê com uma roupa diferente. De repente, o sistema avisa sobre a primeira onda de monstros. Os monstros sedentos de sangue começam a atacar em massa. Os monstros cercam nosso herói e ele fica animado para testar seu trunfo. Ele se aproxima para atacar e, quando está quase lá, ativa sua habilidade Mão de Deus. O bastão do Goblin se teletransporta para a mão do nosso herói, que fica envergonhado, sem entender por que não recebeu as habilidades ou atributos. Enquanto o Goblin observa confuso sua arma na mão do oponente, o sistema revela ao nosso herói que os itens, habilidades e atributos são roubados aleatoriamente. Zhao Yi fica furioso com a fraude do sistema e, de repente, o demônio gigante ataca com seu bastão. Nosso herói bloqueia o ataque com o bastão e usa sua habilidade exclusiva, Olho da Morte. A habilidade mostra a cabeça do Goblin como seu ponto fraco. Nosso protagonista desvia do ataque e o sistema mostra que ele pode usar todos os tipos de armas sem penalidades. Nosso herói salta e atinge a cabeça do Goblin, dobrando o dano. Os pequenos Goblins ficam chocados ao ver o gigante cair tão facilmente. Nosso herói usa sua segunda chance com a Mão de Deus e rouba todos os atributos e bastões deles. Ele agora percebe que usar a habilidade Mão de Deus é mais eficaz com as habilidades exclusivas do ladrão. De repente, o sistema alerta sobre uma segunda onda de monstros se aproximando. Nosso herói desembainha sua espada e decide mostrar a eles seu verdadeiro poder. Ele usa sua habilidade Mão de Deus novamente e rouba todos os atributos deles. Embora a capacidade de roubo do nosso herói seja imprevisível, sua alta agilidade combinada com o dano base maior da espada de 2 mãos permite que ele derrote facilmente os goblins iniciantes. Ele derrota todos os goblins em um instante. Seus atributos aumentam em 16 pontos, elevando-o ao nível 2. Depois de matar os goblins iniciantes, nosso herói se prepara para derrotar o chefe supremo, um chefe conhecido por ser impossível de vencer. De repente, um monstro corre em direção ao nosso herói e ordena que ele se ajoelhe a seus pés. Nosso herói fica surpreso ao ver o chefe supremo atacá-lo repentinamente. A pequena criatura noturna zomba de sua espada de 2 mãos, pensando que é apenas um enfeite. Nosso herói fica sem palavras ao ver o chefe supremo reconhecer sua profissão. Ele usa sua habilidade Mão de Deus para pegá-la de surpresa. A princípio, a fera se vangloria de não ter sofrido nenhum dano. Nosso herói fica constrangido por roubar um anel desta vez, e o monstro fica furioso ao vê-lo roubar seu anel e exige que ele o devolva. Nosso herói ainda tem mais uma chance de roubar, mas sua habilidade ainda está em recarga, então ele decide ganhar tempo. Ele elogia o anel e começa a flertar com a fera noturna. A chefe final começa a corar, mas seu rubor se transforma em raiva quando nosso herói se recusa a devolver seu anel. Com a recarga quase no fim, nosso herói agora tenta aproximá-la. Conforme a fera fica furiosa e entra em estado de fúria, seus atributos são aumentados em 30%. Vendo a chefe final com uma taxa de sucesso de 0%, nosso herói se sente ansioso só de pensar na pressão, mas é isso que torna um desafio valioso para ele. A fera noturna usa seus 10 passos e um golpe fatal, e assim que ela se aproxima dele, a recarga da Mão de Deus termina. Ela primeiro o ataca com suas garras e depois desfere outro golpe, mas nosso herói o bloqueia com sua espada. A fera fica surpresa ao ver o ataque bloqueado por uma espada que ela pensava ser apenas um enfeite. Com a fera encurralada, nosso herói usa sua habilidade Mão de Deus, roubando seu golpe fatal. A fera noturna fica chocada
chocada e confusa, se perguntando por que não consegue usar seu golpe supremo, nosso herói então usa seu olho da morte para localizar a fraqueza. A fera fica surpresa ao perceber que nosso herói roubou sua habilidade suprema. Já Aoi combina sua mão de Deus com sua habilidade de aumento de dano e ataca o ponto fraco da fera. Com o aumento de dano, nosso herói derrota a chefe suprema. Em seus últimos suspiros, ela se pergunta quem é essa pessoa capaz de romper tantas restrições. O sistema anuncia a morte da chefe suprema. Nosso herói achou essa fera mais desafiadora do que os goblins, mas fica surpreso ao perceber que seu dano foi maior do que o esperado. O sistema parabeniza nosso herói por passar pelo teste supremo para iniciantes e o recompensa com um baú proibido. Todos ficam maravilhados com o anúncio e se perguntam qual será a profissão da Estrela da Morte. Enquanto isso, na Igreja do Fim, um homem começa a rir ao ver a notícia sobre a Estrela da Morte. Ele acredita que nosso herói deve ter uma alma poderosa o suficiente para ressuscitar seu senhor e ordena que seus discípulos o encontrem. A Federação da Estrela Azul sabe que alguém tão poderoso quanto nosso herói certamente terá a atenção da igreja e ordena que seus membros fiquem de olho nele. Nosso herói abre o baú do tesouro, ansioso para ver o que encontrará. Ao abri-lo, ele se surpreende ao encontrar a lenda dourada. No mundo do jogo, existem diferentes tipos de baús, como baús de madeira comuns, baús de tesouro dourados preciosos e baús de diamante únicos e deslumbrantes, sendo o baú mais precioso conhecido o baú do tesouro proibido. Em seu baú do tesouro proibido, nosso herói encontra a espada de Damocles. É uma arma do trono que causa 400% de dano físico ao ser arremessada e 300% de dano de relâmpago a todas as criaturas em um raio de 30 minutos. Ao matar 10.000 monstros com a espada de Damocles, nosso herói pode aumentar seu dano verdadeiro em 30%. Nosso herói fica encantado com sua espada. Nesse instante, alguém bate à sua porta, alegando ser seu amigo. O sistema notifica Jaui sobre o visitante. Ele se pergunta se sua irmã retornou e esconde seu nome para verificar o que aconteceu com seu convidado. Ele sai para atender a porta e um homem encapuzado lhe fala sobre a igreja. O homem começa a pregar sobre seu senhor e como ele pode guiá-los rumo à reconstrução do mundo. Ele afirma que o raro despertar da profissão de nosso herói também é obra do Senhor e o convida a se juntar à igreja. Nosso herói fica perturbado com a descoberta de sua localização pelo culto. Ele se recusa a se juntar ao culto e chama as autoridades por precaução. Assim que nosso herói fecha a porta, o homem o empurra para confrontá-lo por ter chamado a polícia. Só pela força do homem, Jaui sabe que não se trata de uma pessoa comum. O homem arromba a porta e salta para dentro com uma espada para atacar. Nosso herói desvia da espada e decide usar sua habilidade Mão de Deus para enfraquecer o oponente primeiro. Infelizmente, o sistema não permite o uso da habilidade em jogadores humanos. Como nosso herói pensou que fosse sua irmã na porta, ele não pegou nenhuma arma. Ele vê uma faca nas costas que pode usar com sua habilidade Maestria em Armas. Ele pega a faca e usa seu olho da morte para encontrar a fraqueza. Nosso protagonista usa os 10 passos, um golpe fatal para passar pelo inimigo. O homem começa a queimar em chamas e o ameaça de morte por rejeitar a igreja e chamar a polícia. Nosso herói pega a faca, o homem brande sua espada, mas Jaui desvia e o apunhala. Nesse instante, a polícia entra no apartamento. Eles identificam o invasor como membro de um culto, enquanto o capitão garante ao nosso herói que ele está seguro e o leva para limpar a cena do crime. 30 minutos depois, o capitão informa ao nosso protagonista que a organização sectária surgiu após o surgimento do jogo Aurora. Eles se especializam em matar jogadores profissionais por diversão e não largam um alvo depois de o terem escolhido. Ele avisa ao nosso herói que ele ainda é vulnerável e diz para ele chamar as autoridades se for atacado novamente. Assim que a polícia vai embora, a irmã do nosso herói entra perguntando sobre a polícia. Ela está preocupada que seu irmão tenha sido intimidado por alguém, mas nosso herói apenas diz que foi apenas uma investigação de rotina da polícia. Sua irmã suspira aliviada e ambos voltam para casa. Ela pergunta sobre sua profissão e apelido para adicioná-lo como amigo. Vendo a hesitação do nosso herói, sua irmã pensa que ele descobriu uma profissão viável e garante que pode sustentá-lo com seu salário. Ela pergunta sobre sua profissão novamente, mas nosso herói finge estar com sono e vai dormir. Há 18 anos, nosso protagonista era um órfão abandonado na porta da casa da família de sua irmã. Sua família o viu chorando na porta e o adotou. Ele se lembra dos pais de Zhou Xingyu o adotando como filho e de sua irmã jurando protegê-lo. No entanto, os pais adotivos de Zhou Yi faleceram inesperadamente. Xingyu chorou por seus pais enquanto ele a consolava. Nosso herói se lembra do policial lhe dizendo que ele é fraco e sabe que revelar sua profissão e apelido colocará sua irmã em perigo. Então, ele jura contar à irmã assim que ficar mais forte. Nosso herói visita a vila de Minju. Ele verifica seus atributos e descobre que está no nível 3, decidindo então aceitar missões para subir de... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mané, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Hein? De nível rapidamente. Ele se lembra do mentor dos ladrões por perto e vai visitá-lo para aprender habilidades primeiro e depois aceitar missões. Ao entrar no bar, Joey ouve alguém se gabando de ser seu amigo de infância e prometendo a outras pessoas que cuidará delas. Ele os ignora e se aproxima do mentor dos ladrões para aprender uma habilidade com ele. O mentor lhe apresenta 3 habilidades. Nosso herói para um momento para pensar e conclui que envenenar e apunhalar pelas costas são inúteis para ele. No entanto, a habilidade de furtividade parece promissora. O mentor o apressa para escolher. Nosso herói escolhe a furtividade e pede missões. O mentor o menospreza e diz que ele não está pronto para a missão porque ainda nem chegou ao nível 5. Enquanto nosso protagonista sai, o jogador zomba dele e o aconselha a ir para o Vale dos Lobos Selvagens para praticar como todos os outros novatos. Depois que nosso herói sai, o mentor ladrão ri dele por carregar uma espada enorme. Suas garotas o elogiam e, de repente, nosso herói deixa cair um lobo em sua mesa e pede uma missão. O mentor ladrão fica surpreso ao vê-lo subir para o nível 5 tão rapidamente e diz para ele ir ao norte da vila para missões mais fáceis para iniciantes. Depois de aceitar a missão, nosso herói chega à Crista Sombria. Vendo apenas um salão vazio, ele se pergunta se existe alguma masmorra ali. Lembrando que o mentor disse que era uma missão fácil, ele se pergunta se algo estranho aconteceu. Nosso herói continua caminhando e chega ao portão. Ao abrir a porta, ele é sugado por um vazio. De volta ao bar, o mentor ladrão deduz que nosso herói já deveria ter caído. A Crista Sombria guarda a última e mais difícil missão da vila de Mintil, e o mentor o enviou para lá para sofrer por tê-lo envergonhado. Enquanto isso, na Crista Sombria, nosso herói aterrissa na masmorra com um pouso forçado. Ele se vê cercado por monstros, e o sistema o notifica que a missão secundária é derrotar 100 monstros noturnos em 8 horas. Com tantos monstros para matar, a habilidade Mão de Deus tem um tempo de recarga, e mesmo que nosso protagonista a combine com a espada esqueleto, ela só é adequada para combate individual, então lutar contra os monstros um por um levaria uma eternidade. Então, nosso herói decide experimentar uma arma adequada para ataques em massa, a espada de Damocles. Ele arremessa a espada contra os monstros e mata instantaneamente 10 monstros noturnos. Nosso herói agora percebe o valor da arma proibida. A espada retorna para ele e ele decide acabar com ela rapidamente. Após alguns arremessos consecutivos, nosso herói dizima todos os monstros da noite e coleta suas recompensas. No entanto, a missão parece fácil demais para ele. As recompensas, além de alguns livros de habilidades garantidos, são inúteis. De repente, algo começa a surgir atrás do nosso protagonista. Um monstro se ergue para matar aquele que derrotou seus homens. Nosso herói confronta o monstro e, finalmente tendo um oponente à altura, sorri empolgado. Ele usa sua habilidade de furtividade e desaparece repentinamente, surpreendendo o chefe da noite. O monstro da noite fica surpreso ao ver seu oponente desaparecer. Nosso herói salta de repente por trás e usa suas habilidades de mão divina. Com sua habilidade, ele rouba a máscara de disfarce do monstro, que lhe permite mudar de aparência e apelido enquanto for atingido. O monstro fica furioso por ter sua máscara roubada. Ela começa a se desfazer lentamente e se transforma em sua forma original. De repente, o sistema notifica nosso herói de que o grande cavaleiro das trevas revelou sua verdadeira aparência e ele recebe uma missão especial para matar o cavaleiro das trevas. O monstro gigante ameaça matar nosso herói e usá-lo como máscara. Ele saca sua espada e usa a classe Cruz Negra. Nosso protagonista dá um salto para trás, esquivando-se do ataque. O cavaleiro negro então desfere outro golpe e atinge nosso herói, mas Jaui bloqueia com sua espada. Nosso herói percebe que não tem chance em um combate corpo a corpo. No entanto, é tarde demais para trocar de arma. O monstro começa a girar seus tentáculos. Nosso protagonista bloqueia os ataques com sua espada e se aproxima lentamente do oponente. Um dos tentáculos atinge nosso herói. Ele então decide tentar a sorte com sua mão divina mais uma vez. Para ganhar tempo, ele começa a falar com o monstro, chamando-o de monstro feio e nojento com um monte de tentáculos. O grande cavaleiro monstro fica furioso e levanta sua espada para atacar, mas a mão divina de Jaui se carrega. Ele usa a habilidade e rouba a espada do monstro. O monstro fica surpreso ao ver sua espada roubada. Com a nova espada de 2 mãos, nosso herói combina seu olhar mortal com os 10 passos, um golpe fatal, e aniquila seu oponente num instante. O grande cavaleiro monstro se vangloria de sua força, acreditando que seu oponente não seria capaz nem de romper sua armadura. De repente, o sistema registra uma quantidade enorme de dano, pegando o monstro de surpresa. Com a espada do monstro e as habilidades combinadas, nosso herói acredita que pode derrotá-lo. Nesse momento, o sistema avisa que o chefe entrou em modo violento. O cavaleiro monstro se transforma em tentáculos gigantes e ameaça fazer nosso protagonista pagar caro. Contudo, nosso herói não se importa com as ameaças e zomba do monstro. Ele usa sua espada de Damocles, que estava à distância. A espada atinge o monstro. Uma explosão ocorre, matando o cavaleiro instantaneamente. O sistema parabeniza Jaui por derrotar
derrotar o chefe mundial e pergunta se ele deseja que o anúncio seja feito anonimamente. Para evitar a tensão indesejada, nosso herói escolhe a opção anônima. O sistema então o recompensa com um baú de tesouro dourado por matar o monstro-chefe. Nosso herói abre o baú e, como recompensa, recebe outra missão: entregar uma carta não entregue a Xiao Yu na Vila Sem Sonhos. De volta ao bar, um grupo de pessoas discute as missões secretas. Alguns mencionam que obtiveram habilidades raras com elas, enquanto outros demonstram inveja, pois no mundo da Aurora, as missões secretas representam oportunidades e impossibilidades. Enquanto isso, 2 horas se passaram e o mentor dos ladrões pensa que nosso herói já deve ter desistido. Nesse instante, Zhao Yi irrompe pela porta, surpreendendo a todos. Ele entrega uma sacola com 500 moedas de ouro para perguntar ao mentor dos ladrões sobre um lugar. O mentor ganancioso fica animado ao ver o dinheiro. Nosso herói mostra a carta para perguntar sobre a localização da Vila Sem Sonhos. O mentor ladrão dá uma olhada no papel, toma um gole de sua cerveja e conta ao nosso herói que os mortos não sonham e que a Vila Sem Sonhos agora é uma vila dos mortos. Ele acrescenta que existe um túnel a apenas 48 quilômetros a oeste da Vila dos Iniciantes que leva até lá. A masmorra da Vila Sem Sonhos aparece todos os dias à meia-noite e até mesmo os monstros de nível mais baixo lá são de nível 25, enquanto os jogadores de nível mais alto na Vila dos Iniciantes são apenas de nível 20. A Vila dos Mortos tem até um chefe de nível 30, com um volume de sangue de 10 watts. No entanto, o mentor ladrão explica que a masmorra, na verdade, depende da sorte e não de matar monstros. Então, contanto que nosso herói faça as escolhas certas, ele pode obter itens secretos para mudança de carreira. Nosso protagonista fica intrigado com os itens secretos para mudança de carreira. O mentor tenta alertá-lo sobre o perigo, mas nosso herói ignora e sai. Ao ouvir falar dos monstros de nível 25, nosso herói percebe que precisa se preparar e trocar seu equipamento primeiro. Ao vê-lo ignorar seus conselhos sem qualquer medo, o mentor ladrão fica chocado. O jogo do amanhecer e o mundo real estão conectados, e todos os itens coletados no mundo do amanhecer são trocados e vendidos no mundo real. Então, nosso herói visita a Câmara de Comércio do Dragão Negro, uma das 3 maiores câmaras de comércio do país, onde ele pode conseguir tudo o que deseja. De repente, ele vê sua irmã e uma amiga no mercado. Shinyu vê sua roupa e pensa que seu irmão despertou a profissão de assassino. Nosso herói admite hesitante ser um assassino, sentindo alívio por ter usado uma máscara para esconder sua identidade. Caso contrário, sua identidade teria sido revelada a Xiao Yu. A bruxa começa a tratar nosso herói como um bebê por ter trocado a espada de 2 mãos por adagas, irritando. Shinyu intervém para interromper a briga e se oferece para comprar alguns equipamentos para seu irmão começar sua fase inicial. Xiao Yu tenta recusar, mas Shinyu encara mortalmente e o ameaça caso ele recuse. Então, nosso herói concorda e os 3 vão comprar equipamentos. A lojista cumprimenta seus clientes. Xiao Yu experimenta algumas roupas engraçadas em nosso herói, começando por um majestoso conjunto de estrelas, com efeito de respiração subaquática. Em seguida, ela o faz experimentar um grande conjunto de flores, com efeito de resistência ao gelo e diz que combina com ele. Depois, nosso herói experimenta um conjunto azul de feiticeira, com um estranho efeito de alisamento de cabelo e pontos de altura e velocidade. Após 2 horas de experimentação, nosso herói encontra um conjunto perfeito com pontos adicionais de resistência, defesa, magia e agilidade. Shinyu adora o equipamento do irmão e decide comprá-lo. Enquanto paga cerca de 2 milhões de moedas de ouro, Xiao Yu zomba de nosso herói por ser mimado pela irmã. Após conseguir seu equipamento, Zhao Yi decide partir em sua jornada. Ele se despede da irmã e da amiga dela e lhes diz que vai para o mundo do amanhecer em uma missão. Nosso protagonista chega à entrada da vila sem sonhos com uma espada presa às costas. Ao entrar, ele se surpreende ao ver crianças brincando, pois uma vila de mortos deveria estar sem vida. O sistema notifica que se trata de uma masmorra de nível 25 a 30, com um nível de perigo de 3 estrelas. A masmorra já foi uma pequena vila nas montanhas que sofreu uma catástrofe, transformando-se em uma ruína estéril, onde vive um grupo de almas mortas. Nosso herói continua caminhando e se surpreende ao ver uma barreira. Ao ultrapassá-la, ele vê crianças pequenas, e não os monstros de alto nível sobre os quais fora alertado. Uma das crianças cai, e quando ele se aproxima para verificar como estão, nosso herói se surpreende ao ver que são as almas mortas. De repente, a cena se transforma em uma vila em chamas, e os cavaleiros matam pessoas enquanto as crianças choram por seus pais. Ao ver as crianças chorando, nosso herói se lembra da morte de seus pais adotivos. O sistema o notifica de que a primeira parte da missão é matar os cavaleiros fantasmas e ir para a verdadeira terra sem sonhos. Assombrado pela perda de seus entes queridos, ele desembainha a grande espada Baku para matar os cavaleiros mortos. Assim que nosso protagonista desembainha a espada, todos os cavaleiros mortos se transformam em esqueletos. Seus olhos brilham em verde e eles voltam sua atenção para o intruso. O sistema notifica nosso herói de que os cavaleiros possuem uma habilidade de investida e
um ataque de salto, mas ele não quer roubar daqueles canalhas. Os Cavaleiros Fantasmas tentam atacá-lo, mas ele usa sua habilidade de furtividade e desaparece. De repente, a espada corta o crânio de um Cavaleiro Fantasma, separando-o do corpo, e nosso herói se teletransporta para trás deles. Os Cavaleiros o cercam para atacá-lo, mas com um único golpe de espada, ele os aniquila. Todos os Cavaleiros Fantasmas caem, e o sistema notifica que a experiência atual do nosso herói atingiu o limite máximo de nível 20, e seu excesso de experiência será automaticamente selado e liberado assim que a missão secreta for concluída. De repente, o chão começa a tremer, e o sistema mostra outra missão para matar o Senhor dos Mortos-Vivos. O chão desmorona, uma mão brilhante emerge das pedras, e o Senhor dos Mortos-Vivos emerge da terra. O sistema revela que se tratava de um Lorde maligno que se recusou a aceitar a morte, e se transformou em um fantasma vagando pelas margens do rio Estige. O Lorde Morto-Vivo brada sobre sua suprema autoridade. Nosso protagonista identifica sua fraqueza e combina o Olho da Morte com sua habilidade de 10 passos. Ele crava a espada no ponto fraco do Lorde Morto-Vivo, matando-o instantaneamente. O chefe cai e nosso herói recebe 2 itens como recompensa. A pulseira exige que o usuário seja nível 20 e tenha 30 pontos de físico e 30 de agilidade. A pulseira tem um efeito adicional de invocar um esqueleto morto-vivo para lutar ao lado do nosso herói. O sistema então mostra uma habilidade de passo fantasma, com um efeito que aumenta a velocidade de movimento em 30% por 5 segundos e aumenta a esquiva em 60% ao ser liberada. Nosso herói adora a nova habilidade que lhe permite esquivar-se facilmente dos ataques inimigos e a aprende instantaneamente. Outro item que ele recebe é o capacete quebrado do Lorde, como prova de ter matado o Lorde Morto-Vivo. Nosso herói pega o capacete, percebendo que deve ser um adereço para a próxima missão, e segue para Xiaoyu, mencionada na missão. Ele chega ao cemitério da vila sem sonhos e vê uma garotinha chorando diante de alguns túmulos. Ela chora para seus pais mortos, reclamando dos bandidos que estão matando todos na vila. Nosso herói se aproxima de Xiaoyu para ver como ela está. Ele tenta conversar com ela, mas a menina de repente percebe sua espada. Ela se assusta, pensando que ele é um dos bandidos, e o empurra. O sistema notifica nosso protagonista de que ele irritou Xiaoyu. Ele tenta explicar que apenas matou os bandidos que estavam machucando os aldeões, mas Xiaoyu fica furiosa, pensando que ele está mentindo, e chama seus tios para ajudá-la. De repente, os aldeões mortos invadem o local, cercando nosso herói por todos os lados. Xiaoyu ordena que os aldeões se livrem do bandido. Nosso herói pondera suas opções e se recusa a ferir uma criança e atacar os aldeões como os Cavaleiros Malignos. De repente, ele se lembra do mentor ladrão lhe dizendo que a masmorra era baseada em escolhas e decide confiar em suas palavras. Nosso herói larga da espada e desiste de lutar. Todos os aldeões se reúnem ao seu redor, puxando-o para puni-lo pela tortura. Os aldeões mortos continuam puxando nosso herói, mas ele se recusa a revidar. Nesse instante, alguém comenta que nosso herói provou sua bondade. Uma mulher desce do céu e leva todas as almas dos mortos. Nosso herói começa a corar ao ver a garota. Xiaoyu corre até ela chorando e a abraça. Yenju garante à menina que ninguém a machucará. Nosso protagonista vê a garota sendo tão gentil com Xiaoyu e começa a corar. Ele se pergunta por que elas têm nomes parecidos e se parecem tanto. Xiaoyu pede a Qingyu que se livre do vilão, mas Qingyu garante que nosso herói não é uma pessoa má e que apenas foi abandonado quando criança. Nesse momento, a tela do sistema aparece, informando ao nosso herói que uma nova missão pode ser desbloqueada ao perguntar sobre a vida passada de Xiaoyu. Então, ele pergunta a Qingyu como a menina se tornou órfã. Qingyu explica que a Vila Sem Sonhos era chamada de Vila Despreocupada. Nessa vila, as pessoas trabalhavam duro e eram autossuficientes. A família de Xiaoyu não era rica, mas ainda assim era muito feliz. Até que um dia, eles encontraram alguns cavaleiros feridos e os ajudaram. Esses cavaleiros feridos eram os monstros que nosso herói havia matado. Após se recuperarem dos ferimentos, esses cavaleiros massacraram toda a vila. Xiaoyu começa a chorar novamente, culpando-se pela morte dos aldeões e de seus pais. Qingyu acrescenta que, após o massacre, a Vila Despreocupada se transformou em uma vila sem sonhos, e todas as almas indomáveis que morreram estão presas ali por causa do arrependimento e da obsessão de Xiaoyu, e o massacre se repete todos os dias. De repente, o sistema notifica que Xiaoyu está triste e não consegue controlar o choro. Qingyu avisa que a garotinha está enlouquecendo e diz ao nosso herói para sair dali, ou ele se transformará em uma alma indomável se a tempestade o engolir. O sistema alerta que Xiaoyu enlouqueceu e que uma tempestade de tristeza está prestes a se abater sobre ela. A história pede ao nosso herói que escolha entre salvá-la ou ir embora e alerta sobre a taxa de sucesso de 1%. A tempestade toma conta da vila. Qingyu tenta impedir a garotinha, mas nosso herói a detém e pede que ela vá com ele. No entanto, Qingyu se recusa a deixar uma criança se transformar em uma alma sem mente e insiste em salvá-la. Nosso herói pede que ela fique e se oferece para salvar a garotinha.
garotinha. Kim-ju fica impressionada com a dedicação dele em salvar uma criança. Nosso protagonista caminha em meio à tempestade e diz a Xiaoyu que veio à vila para entregar uma carta. Ele estende a carta, dizendo que a recebeu de um cavaleiro das trevas depois de matá-lo e que ela pode revelar a verdade. Xiaoyu lê a carta e percebe que todo o ataque já estava planejado. Nosso herói a assegura de que o massacre não foi culpa dela e que os cavaleiros teriam encontrado outra maneira de entrar de qualquer forma. Xiaoyu agradece ao nosso herói enquanto sua alma lentamente se transforma em luz e ela retorna aos céus. Após Xiaoyu encontrar a paz, Kenju decide deixar a vila tranquila como está e dá um presente ao nosso herói em agradecimento. O sistema mostra que é uma medalha de ceifador e que com ela ele pode despertar a profissão de ceifador. Ele acha a recompensa exagerada e Kenju pede para aceitá-la de volta, mas nosso herói estende a mão e aceita o presente. O anel em seu dedo surpreende Kenju, que decide partir, dizendo ao nosso herói que se encontrarão novamente. Nosso herói se despede e espera reencontrá-la. No centro do Imperador Branco, em uma reunião, o chefe da família Zhao, Zhao Jun, relata que um total de 12 profissões raras foram despertadas na cidade este ano e que 3 delas morreram em menos de 2 dias. Ele suspeita que a Estrela da Morte as tenha matado. No entanto, o senhor da cidade, Bai Zhen, acredita que alguém tão poderoso quanto a Estrela da Morte, capaz de matar um chefe de nível 10 em segundos, não se incomodaria em matar pessoas comuns. Ele considera nosso herói o maior orgulho da humanidade e ameaça enviar Zhao Jun para a prisão das trevas se ele difamar nosso herói novamente. Zhao Jun argumenta sobre a possibilidade de nosso herói ser um vilão de mente fechada, mas o vice-prefeito Su Heng acalma a situação, garantindo a todos que iniciou uma investigação para descobrir a verdade por trás das mortes. Se Estrela da Morte for considerado culpado, ele exige que o prefeito busque justiça para os despertos mortos. Nesse momento, um robô entra trazendo um relatório para o prefeito. Ele relata que, em uma busca em um bar, encontraram vestígios do assassino Escorpião, um assassino de classe D da Igreja do Fim, junto com um documento. Bai Zhen fica surpreso ao ler uma ordem de execução para todos os despertos de profissões raras em toda a cidade do Imperador Branco, incluindo nosso protagonista. Ele ordena que seus homens informem rapidamente os despertos e enviem apoio a eles. No entanto, Su Heng percebe que eles não têm informações de contato de Estrela da Morte. Enquanto isso, nosso herói contempla a medalha que recebeu de King Yu. Sua irmã se aproxima sorrateiramente e, vendo-o encarar a medalha o dia todo, o provoca dizendo que é um presente de uma garota. Vendo nosso herói corar, ela começa a provocá-lo ainda mais e dá tapinhas em sua cabeça. Nosso herói fica irritado e sua irmã finalmente o deixa em paz. Ela diz para ele terminar a transferência de profissão primeiro e depois ir tomar café da manhã. No entanto, enquanto ela fecha a porta, Kim Yu se pergunta se seu irmão pode mudar de profissão tão cedo. Ela pensa que seu irmãozinho sempre precisará de sua proteção. O sistema pergunta a Zhao Yi se ele quer mudar de profissão para se tornar um ceifador. Ele escolhe se transformar e o sistema revela seus novos atributos. Nosso protagonista fica impressionado com todos os seus atributos, aumentando drasticamente após a segunda transferência. Seu corpo começa a ficar mais leve e seus sentidos se aguçam. Sua força parece que ele pode quebrar uma placa de aço com um soco. Ao dar um soco, nosso herói atravessa a parede. Kim Yu vê a parede se quebrar do lado de fora e grita para ele limpar a bagunça se quiser tomar café da manhã. Kim Yu vai trabalhar e nosso herói retorna para verificar seus atributos. Ele fica irritado com o baixo nível de inteligência e seu demônio de estimação grita que é sua irmã suprimindo seu talento. Nosso herói empurra o demônio para longe e lê o resto dos atributos. Surpreendentemente, ele encontra uma barra de talento extra com 2 habilidades, mas precisa atingir o nível 25 ou 35 para desbloqueá-la. O Coração da Morte do Ceifador permite que seus ataques adicionem dano real adicional equivalente a 10% do nível de sangue do alvo. Nosso herói fica impressionado com os atributos e percebe que pode matar seu oponente em 10 ataques, se ele não tiver nenhuma habilidade de esquiva de dano. Então ele decide desbloquear as 2 habilidades de ceifador assim que atingir o nível necessário e se tornar um verdadeiro ceifador. Ele pega sua espada e sai correndo para lutar contra os monstros para subir de nível rapidamente, mas então seu demônio de estimação o lembra de limpar a bagunça. Enquanto isso, em um beco, enquanto nosso herói limpa o lixo, ele é abordado por Zhou Yaya, do RH da guilda Escorpião. Ela o convida para sua guilda e diz que seu nível não importa, pois os mentores podem ajudá-lo e tudo o que ele precisa fazer é compartilhar 10% da renda com a guilda durante o período de treinamento. Ela tenta convencê-lo com seu charme e sugere que conversem sobre isso em outro lugar. No entanto, nosso herói recusa categoricamente, deixando-a chocada. Ela tenta convencê-lo a pensar a respeito, preocupada com a possibilidade de ser punida caso não atinja sua meta mensal. Zhou Yaya pensa em levá-lo para algum lugar deserto. Nosso herói diz que teria se deixado encantar por ela se ela tivesse tentado em outro lugar, pois se lembra de sua irmã lhe dizendo que qualquer pessoa que flerta enquanto ele está levando o lixo para fora tem segundas intenções. Ao sair, nosso herói diz a Zhou Yaya
Yaya, que já prometeu se juntar à guilda, onde sua irmã é a vice-presidente. Yaya tenta dizer a ele que ele pode estar impedindo sua irmã de se tornar presidente, mas nosso herói responde que não se importa, pois a presidente também é amiga de sua irmã. Yaya fica impressionada com Yai e decide voltar para ele depois de cuidar dos outros primeiro. Na zona de monstros de nível 30 da Floresta Esmeralda, uma enorme explosão de energia acontece, derrubando os lobos. O jogador levanta sua espada para matar a tartaruga, mas de repente a explosão de energia rouba sua presa. O jogador fica furioso por ter sua presa roubada, enquanto nosso herói derrota os monstros com um único golpe. Todos os jogadores que o observam ficam chocados. Ele joga sua espada, limpando a área cheia de monstros, e verifica seus atributos. Mesmo depois de 3 horas caçando monstros, nosso herói avançou apenas um nível e percebe que levará pelo menos 2 dias para desbloquear as novas habilidades de nível 25. Todos os jogadores ao seu redor começam a rir ao ouvi-lo dizer que quer subir de nível rapidamente. Eles começam a cercar nosso protagonista e dizem que levaram um ano na zona dos monstros selvagens para chegar ao nível 26 e que ele é estúpido por pensar que pode fazer isso em 10 dias. Nosso herói afirma que qualquer um pode matar monstros na zona porque é uma área pública. Os jogadores ficam furiosos com ele e alegam que os monstros selvagens da área pertencem à guilda deles em Morrowind. Eles apontam suas armas para ele e ordenam que ele vá embora. Nosso herói desarma seus oponentes rapidamente. Todos avançam sobre ele de uma vez para atacá-lo. Ele desembainha sua espada e corta todas as espadas deles com um único golpe. Outro homem se aproxima sorrateiramente por trás e salta em direção ao nosso herói. Yi o vê através da esquina. Ele bate sua espada no chão e libera a energia do trovão que incinera seus oponentes. Os bandidos caem de joelhos, chorando e implorando por perdão. Eles imploram por misericórdia ao nosso herói, o chamam de pai e prometem deixar a terra para ele. Nosso protagonista concorda em deixá-los ir e pergunta se eles sabem de alguma outra maneira de subir de nível rapidamente. Um dos jogadores responde que há um boato sobre um reino secreto nas profundezas da Floresta Esmeralda e que seu chefe ordenou que o procurassem. Nosso herói aceita a resposta e parte em busca do reino secreto. Os capangas lembram Keaton de que seu presidente os matará por vazarem a informação sobre o reino secreto, mas Keaton tem um plano. Ele pretende se vingar do nosso herói, pedindo a ajuda do chefe para matá-lo. Enquanto isso, nosso protagonista chega ao pântano de Miasma no meio da floresta. Ele se pergunta por que veio parar ali, questionando se o reino secreto realmente existe. De repente, o sistema o notifica de que uma missão aleatória chamada Reino Secreto do Lobisomem foi ativada. O sistema mostra que é um reino de nível 30-40 com um nível de perigo de 4 estrelas, e nosso herói precisa concluí-lo em 3 horas. Nosso herói fica impressionado com o nível do reino e atravessa o portal imediatamente. 15 minutos depois, ao sair do reino secreto, após concluir a missão, ele percebe que a dificuldade é fácil demais para um campo de treinamento e verifica suas recompensas. Inicialmente, pensa que serão inúteis, mas ao abrir a mochila, surpreende-se com os itens valiosos, como diversas armas de nível 30 e 40 e uma pérola de teletransporte para o reino secreto dos lobisomens. Como a mochila está quase cheia, decide analisá-la e esvaziá-la no caminho. A espada de esqueleto e a espada de Damocles são suficientes. Os atributos das outras armas são medianos, então decide fundi-las para obter materiais. A camisa de pele de lobo também parece mediana e ele decide vendê-la. Como ponto positivo, nosso protagonista alcança o nível 31, desbloqueando a habilidade desejada e ganhando bastante dinheiro. A nova habilidade, Corvo Morto, transforma o herói em um corvo de sangue que alça voo. Lança 72 penas de uma grande altitude para atingir uma área específica, e aqueles atingidos pelas penas ficarão imobilizados por 10 segundos. Além disso, o efeito não pode ser imunizado ou neutralizado. Nosso herói parece impressionado com a habilidade e está ansioso para experimentá-la imediatamente. Nesse instante, alguém entra procurando briga. O subordinado traz seu chefe e lhe diz que nosso herói roubou suas informações secretas. O presidente da guilda Morrow, Killer Bee, ordena que nosso herói se renda. Seus subordinados o informam que nosso herói já concluiu a missão e obteve suas recompensas. Nosso protagonista diz ao oponente que já esperava por isso quando seu subordinado compartilhou as informações com ele. O subordinado começa a suar, tentando convencer seu chefe a não ouvi-lo. Killer Bee crava suas garras na cabeça do homem e drena sua energia vital por tê-lo traído. Em seguida, ele se vira para nosso herói e o ameaça de morte, a menos que devolva a pérola de teletransporte. Nosso protagonista fica impressionado com a força de nível 40 do chefe e decide usá-lo para testar sua nova habilidade. De repente, ele se transforma em um corvo e todos ao redor ficam chocados ao vê-lo desaparecer. Eles começam a procurá-lo enquanto ele voa pelo céu, observando-os. Nosso herói fica maravilhado ao ver que o corvo possui habilidades próprias e decide testar suas habilidades
habilidades originais nessa forma. Ele usa seu Olho da Morte para detectar a fraqueza do inimigo e encontra a fraqueza de Killer B em sua mão. Então, ele usa sua habilidade, Mão de Deus, para roubá-la. Shaoi rouba a habilidade, Contrato de Prisão de Sangue de Killer B, mas não sabe o que ela faz. Seu oponente sente algo passar por ele e usa seus sentidos de aura de sangue. Killer B agora avista nosso herói voando pelo céu e ordena que seus homens matem o corvo. Após ser avistado, nosso herói usa seus ataques de penas para imobilizar os inimigos. As penas atingem os pontos fracos de todos, mas Killer B invoca seus escravos de sangue para se proteger contra as penas. A habilidade permite que ele invoque escravos de sangue próximos em um raio de 500 metros. Nosso protagonista desembainha sua espada e corta um dos escravos de sangue. Killer B agora entende a força de seu oponente, mas ainda tem a audácia de ameaçar nosso herói e dizer que pretende vender sua espada. Ele então usa a habilidade de contrato de prisão de sangue para transformar seus homens em zumbis que ele controla. Vendo todos os homens transformados em zumbis fantoches, nosso herói finalmente percebe como a habilidade de contrato de sangue funciona. O assassino B o ameaça transformando em um escravo de sangue e usando sua espada para limpar seus nós dos dedos. Ofendido pelos comentários de seu oponente sobre sua espada, nosso herói decide matá-lo. Ele usa sua pérola de teletransporte para formar um portal. O assassino B pensa que seu oponente está com medo e fugindo para se esconder no reino secreto e o segue através do portal. Na terra dos lobisomens, nosso protagonista enfrenta monstros lobisomens gigantes. Faminto para devorá-lo, o assassino B ri dele pensando que ele prefere se entregar aos cães a ser seu escravo de sangue. Nosso herói examina o comandante lobisomem e considera seus atributos promissores. Então ele decide usar o contrato de prisão de sangue no comandante lobisomem. O contrato de sangue se forma com sucesso e o comandante lobisomem, junto com todos os seus subordinados, se curva diante de nosso herói, aguardando suas ordens. Nosso protagonista aponta para seu oponente e ordena que o lobisomem o mate. Killer B fica chocado ao ver que seu filho possui sua habilidade especial. Os lobisomens avançam contra os intrusos, enquanto nosso herói se transforma em corvo e voa para o alto. Os lobisomens destroem os inimigos. Killer B tenta fugir, mas tropeça e cai. Enquanto o lobisomem gigante permanece sobre ele, Killer B implora por sua vida e oferece seus tesouros ao inimigo. Nosso herói voa até o ombro do lobisomem para entregar a espada que seu oponente desejava. Um trovão ecoa do céu, Killer B grita de dor e nosso herói sai do portal. Nosso protagonista coloca a máscara de disfarce e muda seu apelido para Não Mexa com os Corvos. Ao retornar para casa, ele vê Joe Yaya tentando convencer outro despertador de profissão rara a se juntar à sua guilda. Ele a reconhece de antes e decide segui-la do céu. Moling, uma bruxa rara, diz a Joe Yaya que pensará no assunto e lhe dará uma resposta. Nosso herói segue Joe Yaya até um beco escuro. Ele a vê tirando a roupa e trocando de vestimenta. O instinto assassino de Joe Yaya a faz sentir como se alguém a estivesse observando, mas quando ela se vira, não vê ninguém. Nosso herói fica surpreso ao perceber que Joe Yaya é uma assassina de nível 40. Os assassinos são a base das batalhas em equipe contra monstros de alto nível, então o fato dela ser uma recrutadora comum soa estranho. Nesse instante, Joe Yaya recebe uma ligação de Moling, que aceita se juntar à Guilda Escorpião. Ambos decidem se encontrar em um local para assinar o contrato e Yaya sai. Nosso protagonista segue a assassina até o Hotel Yoni Ming. Joe Yaya está diante do corpo de Moling. Ela mata pessoas com profissões raras, porque se todos tivessem profissões raras, não seriam raros. Ela sai do quarto e nosso herói vê o corpo de Moling pela janela. Ele percebe que chegou um pouco atrasado e também que a assassina não é uma recrutadora comum. Nosso herói percebe que se tivesse aceitado a oferta dela, ele seria o morto. Ele liga apressadamente para a irmã, preocupado que algo possa ter acontecido com ela. Nosso protagonista está preocupado com a irmã. Ela nunca demora a atender suas ligações e ele começa a pensar no pior, temendo que algo possa ter acontecido com ela. Ele segue Joe Yaya apressadamente. Enquanto isso, no bairro mais rico da cidade, Joe Jun e Joe Yaya oram na igreja do fim. Nosso herói, espionando-os à distância, percebe que eles são apenas lacaios da igreja. Joe Jun conta a Yaya que sua onda de assassinatos na cidade do Imperador Branco deixou o Baijian desconfiado. Ela lhe diz que não pode fazer nada a respeito porque seus superiores ordenaram que ela mate até encontrar a Estrela da Morte. Nosso herói continua ouvindo. Joe Jun pergunta o que matar alguns recém-despertos de profissões raras tem a ver com encontrar a Estrela da Morte. No entanto, Joe Yaya acredita que nosso protagonista é um dos 12 recém-chegados. Caso contrário, ele não teria conseguido colocar as mãos no baú do Tesouro Proibido. Nosso herói fica surpreso com a atenção que está recebendo. Joe Yaya explica que seus superiores acreditam que a Estrela da Morte pode ser a chance de ressuscitar o Senhor do Fim. No entanto, ela não se importa com a ressurreição do Senhor. Tudo o que ela quer é o baú do Tesouro Proibido. Os artefatos lendários encontrados no baú do Tesouro Proibido podem tornar alguém a pessoa mais poderosa do mundo. Joe Jun começa a pensar que, se conseguisse o baú,
baú finalmente estaria acima de Bai Jian. Ele planeja destruir a Estrela da Morte, pegar o baú do tesouro e em seguida matar o escorpião venenoso. Ele pergunta a Yaya se ela tem alguma pista sobre seu alvo. Ela mostra a ele a foto de Zhou Yi, suspeitando que ele seja a Estrela da Morte, e pede a ajuda de Zhou Jun. Nosso herói fica chocado ao ver que acertaram sua identidade. Yaya explica que ele era imune ao seu charme e poderia até ser mais forte do que ela, por isso ela acha que é ele. Zhou Jun concorda em ajudá-la e sugere começar pela irmã do nosso herói. Zhou Yi confirmou que seus oponentes estão mirando em sua irmã e se recusa a deixá-los escapar. Ele voa em direção a eles e uma explosão acontece. Yaya explica que o pássaro a estava seguindo o tempo todo. Zhou Jun usa seu escudo torre e algumas pessoas à distância ouvem o barulho da luta. O escudo torre protege a habilidade exclusiva do guerreiro e invoca uma zona de batalha isolada para impedir interferências externas. Yaya percebe que seu amigo se voltou contra ela. Zhou Jun a enfrenta enquanto nosso herói observa os dois lutando. No entanto, Zhou Yaya não é uma assassina fraca. Ela usa seu ataque de dragão venenoso que atinge todos os inimigos em um raio de 10 metros. Enquanto o dragão venenoso cerca o campo, nosso herói tenta escapar. Zhou Jun lembra ao escorpião venenoso que ele despertou 3 vezes e está 20 níveis à frente dela. Ele usa seu corpo dourado destemido para se proteger do ataque de Yaya. Yaya revida. Zhou Jun usa a rajada de relâmpago para aumentar sua velocidade de movimento. O chão se abre e Yaya salta para longe, desviando do ataque. Enquanto isso, nosso herói fica impressionado com a calma da lutadora em meio ao perigo e percebe que esse é o nível de força de uma assassina de nível 40. O escorpião venenoso corre em direção ao seu oponente. Quando Zhou Jun ergue sua espada, ela o lembra de que, se não fosse boa o suficiente, a igreja não a teria colocado no comando de suas reuniões. Os dois continuam a trocar golpes e se bloquear mutuamente. Yaya salta em direção ao oponente e nosso herói decide aproveitar a situação. Quando Yaya quase apunhala o oponente na cabeça, nosso protagonista os ataca com suas penas. Zhou Jun pensa que o corvo está ali para ajudá-lo, mas sabe que sua família nunca teve corvos. Mas também sabe que muitas pessoas na vizinhança criam monstros e se pergunta se aquilo também é algum tipo de animal de estimação. Quando a pena atinge Yaya, ela se assusta ao perceber que foi imobilizada. Zhou Jun aproveita o efeito de imobilização do corvo e ataca sua oponente enquanto ela está imóvel. Ele ataca Yaya com sua espada, reduzindo a durabilidade de sua armadura em 50%. A imobilização termina e ela revida com um ataque total. Nosso herói fica desapontado por ter conseguido acertar apenas uma pena e percebe que a diferença entre ele e um assassino de nível 40 é muito grande. Enquanto Zhou Jun permanece debilitado, Yaya o acusa de planejar trair a igreja, acreditando que o corvo está do seu lado. Zhou Jun a silencia e diz que nunca teria concordado em trabalhar com ela se ela não tivesse ameaçado os filhos da família Zhou. O escorpião venenoso tenta usar seu charme contra a oponente, mas Zhou Jun a lembra de que sua habilidade só funciona em jogadores. Ela então tenta controlar o corvo. Nosso herói decide usar o truque dela contra ela. Enquanto ela o instrui a atacar a oponente, nosso herói libera suas penas. Zhou Jun tenta bloquear o ataque com seu escudo torre, mas uma das penas o atinge no peito. Zhou Jun se mobiliza imediatamente. Yaya aproveita a oportunidade e o ataca rapidamente, reduzindo a durabilidade do escudo em 30 segundos. Nesse instante, outro ataque de penas do nosso herói pega Yaya de surpresa, e Zhou Jun a lembra de que seu charme só funciona em jogadores. Enquanto ele salta para lutar pelo baú do tesouro proibido, Yaya salta para atacá-lo. Nosso herói continua atacando para que não sobrevivam. Enquanto isso, na entrada da casa de Zhou, Bai Zhen chega para conversar com Zhou. Os servos pensam que seu senhor está relaxando no jardim e pedem ao convidado que os siga. De repente, um enorme raio de luz emana do jardim, pegando o senhor da cidade de surpresa. Há apenas 3 minutos, os dois inimigos estavam travando uma batalha de espadas. Zhou Jun sugere dividir o tesouro do baú e Yaya diz para ele largar a arma e abrir o escudo primeiro para que ela possa ir embora. Vendo seus oponentes encurralados, nosso herói aproveita a oportunidade para entrar em ação. Ele libera suas penas e em seguida usa a habilidade Olho da Morte, que adiciona 10% do nível de sangue do alvo ao dano real. Ao entrar na luta, seus oponentes sentem uma aura aterradora e se surpreendem ao vê-lo usando uma máscara de disfarce. Quando nosso protagonista desfere seu golpe, uma explosão ocorre quebrando o escudo da torre. Nosso herói encara o enorme buraco deixado por seu ataque e se pergunta se seus oponentes estão mortos. No buraco, Zhou Jun jaz ferido, grato por ter seu colar para protegê-lo, e pensando em como um único golpe quase matou um guerreiro com escudo de nível 60 como ele, nosso herói conclui que seu oponente deve ser pelo menos de nível 80 ou até superior, e se pergunta quando sua família provocou alguém tão cruel. Zhou Jun, reconhecendo a figura de nosso herói, se pergunta quem é o espadachim. Nesse instante, Bai Zhen entra para verificar a luta. Ele conjura uma barreira celestial, uma habilidade exclusiva para magos de nível 100 que pode bloquear
desbloquear 100% de todos os atributos. Nosso herói sorri e usa seu combo de 10 passos, um golpe fatal e 10 golpes. Bai Zhen fica chocado. Seu queixo cai no chão ao perceber que sua barreira, capaz de bloquear ataques completos de um chefe, foi destruída com tanta facilidade. Ele se pergunta que arma essa pessoa está usando, que é imune a barreiras mágicas e causa 100% de dano real. Nosso herói chama o senhor da cidade de cultista por tentar salvar os membros da Igreja do Fim. Bai Zhen fica surpreso. Zhou Jun tenta se defender, alegando ser 100% fiel ao senhor da cidade. Nosso protagonista então aponta para Yaya, que tentou escapar, e diz ao senhor da cidade que ela é o escorpião venenoso que matou 3 pessoas com profissões raras. O senhor da cidade pede a Zhou Jun que explique por que o escorpião venenoso está em sua casa. Zhou Jun imediatamente cai de joelhos implorando por perdão. Ele diz ao senhor da cidade que estava apenas sendo ganancioso e não sabia que o escorpião venenoso era um cultista em uma onda de assassinatos. Bai Zhen então pede que Zhou Yaya se explique e ela admite abertamente ter matado os raros profissionais despertos. Após confessar, Zhou Yaya usa seu efeito de selo do vazio, que pode transportá-la para uma marca deixada em uma área segura. Bai Zhen tenta impedi-la, mas ela já havia se teletransportado. Ao se virar, ele se surpreende ao ver nosso herói desaparecer também. Enquanto isso, Yaya se pergunta por que o corvo e o espadachim tinham rancor dela. Ela amaldiçoa sua sorte e de repente vê uma sombra. Ao se virar, ela se surpreende ao ver que o corvo já a encontrou. Nosso herói lhe diz que tudo o que ele precisava era voar alto para vê-la. Pensando que o corvo e o espadachim estão juntos, ela pergunta ao nosso herói por que ele a está perseguindo. Ele lhe diz que só a está atacando porque ela o ofendeu. Nosso herói lança seus ataques de penas, insistindo em pegá-la desta vez. De volta para casa, Shingyu está sentada à mesa de jantar, imaginando onde está seu irmão. Ela pensa que ele deve ter ido para um quarto de hotel com a namorada quando de repente alguém bate à porta. Ao abrir a porta, nosso herói pula para dentro e abraça a irmã. Mais tarde, Zhao Yi sonha que é forçado a escolher entre sua irmã e Xin Yu. Ao tentar alcançá-las, ele acorda repentinamente e se vê dormindo com a amiga da irmã. Xiao Er se enfurece e grita com ele por tentar se aproveitar dela. Nesse instante, Xin Yu entra na sala para chamá-los para o almoço. Ao vê-los juntos, ela pensa que estão se dando bem, quando na verdade estão brigando. Xiao Yu diz à irmã que seu irmão é um pirralho que a chama enquanto dorme. No almoço, Xiao Yu pergunta ao nosso protagonista o que ele fez na noite anterior, pois sua irmã estava preocupada. Em vez de responder, nosso herói pergunta à irmã o que ela estava fazendo para não atender suas ligações ou mensagens. As duas garotas começam a corar e tentam mudar de assunto, mas nosso herói continua perguntando o que elas estavam fazendo. Xiao Yu lhe conta que como presidente e vice-presidente estavam apenas discutindo táticas. Nosso herói ri delas e pergunta que tipo de reino secreto de alto nível exigiria que sua guilda trabalhasse a noite toda discutindo táticas para uma batalha. Xingyu e Xiao Yu respondem que se trata da Sombra do Sol Negro, um reino secreto 5 vezes maior que um reino secreto comum. Ele é repleto de cadáveres superpoderosos e pesados, e um rei dos cadáveres com um volume de sangue extremamente espesso. O reino secreto é apenas de nível 45, mas mesmo assim muitas guildas já sucumbiram a ele. Xiao Yu explica ainda que, levando em consideração os sobreviventes que conseguiram escapar e suas recompensas por passarem de nível, ela suspeita que o verdadeiro chefe do reino secreto seja alguém diferente do rei dos cadáveres. Nosso herói fica empolgado ao ouvir falar do chefe secreto no reino oculto e das recompensas que ele ainda não conquistou, mas sua irmã o impede de ir com eles, pois é muito perigoso. Xin Yu o consola e diz que trará as recompensas para ele e lhe dará o que ele deseja. Xiao Yu se irrita e grita que é a presidente e que não disse nada. Enquanto Xin Yu está ocupada com a inamiga, nosso herói começa a pensar no reino secreto e decide que precisa ir lá e ver com os próprios olhos. Enquanto isso, no escritório de Zhao Yun, Scorpion informa que o escorpião venenoso está morto e que ele será seu novo contato. Zhao Yun fica chocado com a notícia e diz a Scorpio que o escorpião venenoso estava perfeitamente bem quando o deixou. Scorpio responde que a assassina era forte e capaz de causar 100% de dano verdadeiro, matando um assassino de segundo nível com um único golpe, e que nem mesmo 2 itens de preservação da vida e o selo do vazio puderam salvá-la. Após Scorpio partir, Zhao Yun entra em pânico, percebendo que deve ter sido o espadachim que matou o escorpião venenoso. Nesse instante, seu filho mais velho, Shiming, entra para informá-lo de que sua família foi inocentada pelo senhor da cidade e pela igreja, mas o espadachim ainda representa uma ameaça. Zhao Yun ordena que seu filho leve seu melhor homem e encontre o homem que pode se transformar em um corvo. Ele quer conquistar nosso herói antes que ele fique mais forte, e se isso falhar, quer matá-lo diretamente. Enquanto isso, na sombra do Sol Negro do Reino Secreto, o sistema avisa os jogadores para entrarem com cautela se as equipes tiverem menos de 25 membros. Zhao Yun usa sua aura lunar para afastar os monstros de sangue. De repente, Xingyu é atingida. Sua amiga tenta socorrê-la, mas nosso herói intervém e limpa os cadáveres. Ele se vira para sua irmã e diz que
que todos os cadáveres próximos foram removidos. Enquanto os dois trocam olhares, nosso herói se pergunta se sua irmã o reconhece através da máscara. Xingyu começa a pensar em colocar seu irmãozinho para trabalhar para ele e imagina o implorando ao Salvador para aceitá-lo como discípulo. Perdida em seus pensamentos, Xingyu começa a rir e Jiao Yun a leva embora. Ela sente que Xingyu estava olhando para o homem que os salvou de forma diferente. E de repente, nosso herói recebe 1.000.000 de moedas de ouro. Ele fica chocado ao ver as moedas, pensando ser impossível alguém ganhar tanto dinheiro trabalhando na guilda. Enquanto nosso herói avança, Xingyu percebe que o homem que a salvou se parece com seu irmão. Diante de tantos monstros, nosso herói protege sua irmã. Os monstros começam a cercá-lo. Ele usa seu olho da morte, combinado com a técnica dos 10 passos, e limpa o campo instantaneamente. Xiaoyu agradece por salvar seu amigo e diz que o dinheiro é apenas um agradecimento. Nosso herói diz que é muito dinheiro, mas aceita mesmo assim. Os dois amigos correm para outra área. Xingyu se preocupa por nem sequer ter perguntado o nome do benfeitor e Xiaoyu lhe conta que era um ladrão que ela contratou. Depois que as garotas saem, nosso herói decide explorar outras áreas do reino. Enquanto isso, na área B, o grupo de Ming é cercado por monstros. Todos tentam salvar Ming e o informam que o ladrão que contrataram está morto. Percebendo o perigo iminente, sugerem voltar e recrutar outro ladrão para explorar a área, mas Ming se recusa a recuar. Ele teme que a guilda Starlight consiga a pérola do reino secreto, o que dificultaria a recuperação por parte da família Zhao. No entanto, os companheiros de Ming acreditam que encontrar ladrões para recrutar é difícil, pois ninguém se atreve a atravessar esse reino secreto sozinho. Ming sugere roubar os ladrões de outras guildas, e se o dinheiro não resolver, sugere matar seus companheiros e forçá-los a se submeter. Contudo, no fundo, ele se pergunta se conseguirá sair do reino secreto. Enquanto a guilda continua lutando contra os monstros, nosso herói avista sua nova máquina de fazer dinheiro do alto. Ele solta suas penas, na esperança de conseguir mais 1.000.000 de moedas de ouro. Assim que as penas pousam nos monstros, elas os mobilizam instantaneamente, dando mais tempo aos jogadores. Shimin vê o corvo. Nosso herói conjura a barreira celestial que roubou de Baizhen e congela imediatamente os atributos de todos. Shimin fica chocado ao perceber que seu oponente também possui habilidades de mago. Então, nosso herói usa a habilidade Chama Cadavérica, queimando tudo. Shimin fica chocado ao perceber que o corvo é definitivamente o homem que seu pai procurava. Depois que os monstros são eliminados, a barreira celestial se desfaz, e Shimin pede ao nosso herói para se juntar à sua guilda. Nosso herói recusa e diz que limpou todo o reino secreto de monstros, então eles não têm mais nada a fazer. Shimin sugere negociar e oferece 200.000 moedas de ouro. Nosso herói não gosta da oferta e vai embora. Shimin tenta obter seu nome e informações de contato, mas o corvo se afasta. Enquanto voa para longe, nosso protagonista sente seu anel Moyu queimando. Ao olhar para cima, uma mão desce repentinamente do céu e quase o atinge. Ele se pergunta se é uma habilidade, mas então sente a aura da Lua Negra. Um campo de energia aparece, indicando que o clã da Lua Negra o perturbou. O sistema notifica nosso herói de que ele precisa do anel Moyu para cumprir a condição para ocultar a sombra do Sol Negro. Ele fica surpreso ao ver que seu anel é a chave para despertar o chefe oculto. A rainha do Sol Negro, Situya, desce. O sistema revela que sua vida e poder de dano ultrapassam 600.000. Ela possui as habilidades Chama Imortal, Coroa Negra e Sol Cadente, além de uma espada divisora como arma especial. Situya ameaça destruir tudo. Nosso herói não esperava que um anel que roubou de um demônio gato pertencesse ao clã da Lua Negra. A rainha do Sol Negro usa sua habilidade Chama Imortal, uma corrente de fogo que causa danos em larga escala durante a duração da habilidade. Nosso herói voa através das chamas, escapando do fogo. Ele sabe que o chefe oculto já está enfurecido, mas não a teme. Ele usa sua habilidade Mão de Deus, enfurecendo ainda mais o chefe oculto. No entanto, nosso herói roubou a espada divisora e deseja poder roubar também a habilidade Sol Cadente dela. Ele libera suas penas imobilizadoras, paralisando os movimentos do oponente por 10 segundos. Situya retira as penas. Nosso herói se transforma em forma humana e usa a espada divisora dela. Enquanto o chefe oculto está imóvel, nosso herói desfere o golpe e o finaliza com corte do vazio, criando uma fenda no vazio que causa grande dano do vazio. O sistema inicia a contagem regressiva do período de imobilização e Situya afirma ser imortal. Contudo, um instante depois, o sistema parabeniza nosso herói por dissipar a sombra do Sol Negro. Ele sobe para o nível 40 e desbloqueia a habilidade profissional Bloqueio da Alma. Nosso herói desce voando e acha estranho não ter recebido nenhuma recompensa após concluir o jogo. Nesse momento, Situya lhe diz que ele precisa entregar o anel para passar de fase. Nosso protagonista fica surpreso ao descobrir que ela não está morta. Ele acha estranho que a chefe queira fazer um acordo, mas então Situya o assegura de que a líder do reino secreto, a rainha do Sol Negro, foi derrotada e que agora ela é apenas Situya. Situya diz ao nosso herói que ele não pode matá-la
sob a proteção do amanhecer e pede que ele entregue o anel se não quiser se meter em problemas. Nosso herói se pergunta se estará seguro depois de entregar o anel. Ele confronta sua oponente por tê-lo ameaçado e Tuya a admite. Nosso herói tira suas correntes para testar sua nova skin desbloqueada. Tuya fica chocada. Nosso herói solta as correntes e imobiliza a chefe oculta. A habilidade de aprisionamento de alma transforma o alvo do nosso herói em uma invocação ou mascote. Tuya se debate, mas nosso protagonista a puxa para baixo, dizendo que, a partir de agora, ela será controlada por ele.